Boa tarde a todos, sejam bem-vindos de novo a este ciclo e a esta segunda palestra. Hoje temos o privilégio de contar com o Sr. General Vieira Borges, que imagino eu todos conhecem, mas que para nós e para este ciclo é um privilégio tê-lo connosco por toda a informação que nos vai trazer e seguramente pela riqueza do diálogo que a seguir à sua conferência vai ser gerado. Eu passaria e gostaria em particular de agradecer de uma maneira muito especial ao Sr. General Vieira Borges, com quem temos sempre contado quando lhe pedimos ajuda, quando o convidamos para uma conferência e, portanto, ao longo de alguns anos, o Instituto de Altos Estudos tem tido, na realidade, o privilégio da disponibilidade do Sr. General Vieira Borges, com quem temos podido vir a contar. Para falar sobre para fazer a apresentação do Sr. General, eu passava a palavra ao doutor, porque agora fugiu-me Luís Ramos, Sra. Professora. não é o nome, é que deixei de ter aqui e depois deixei de ter, porque eu hoje estou, e também se houver algum problema, eu estou a ter que participar do telemóvel e saiu-me a imagem e fiquei um bocado baralhada. Portanto, eu passo de imediato, para não perdermos tempo, a palavra ao Dr. Luís Borges, que fará, Ramos Borges, que fará. Luís Ramos, que fará a apresentação do Sr. General Vieira Borges. Muito obrigado, Sra. Maria Salomé Paes. Eu cumprimentava todas as pessoas que estão a assistir e, muito em particular, o Sr. General João Vieira Borges, que tenho a honra e o prazer de apresentar. O Sr. General João Vieira Borges é Major-General do Exército, Presidente da Comissão Portuguesa de História Militar desde 2000 e membro do Full Board da Comissão Internacional de História Militar desde 2025. É doutorado em Ciência Política, mestre em Estratégia e em Ciências Militares. Entre os vários cursos que frequentou, destacam-se o curso de Defesa Nacional, no IDN, entre 2003 e 2004, e o curso Terrorism and Security Studies, no Marshall Center dos Estados Unidos e da Alemanha, em 2006. Foi instrutor na Academia Militar, na Escola Prática de Artilharia e no Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea de Cascais, professor na Academia Militar, no IUM e no ISCTE, assessor de estudos no Instituto da Defesa Nacional, delegado da Arma de Artilharia Antiaérea na NATO, oficial de Estado-Maior, presidente do Conselho de Arma de Artilharia e comandante de unidade durante mais de 13 anos, designadamente do Regimento de Artilharia Antiaérea entre 2006 e 2008 e da Academia Militar entre 2016 e 2020. Foi igualmente membro da reforma do ensino superior militar, do Conselho de Revisão do Conselho Estratégico de Defesa Nacional, presidente de comissões de avaliação externa no âmbito da A310 e coordenador do Observatório de Segurança e Defesa da SEDES. É comentador nos órgãos de comunicação social, na modalidade de serviço público, autor e coautor de 30 livros e autor de mais de 215 artigos. É académico honorário da Academia Portuguesa de História e membro correspondente da classe de História Marítima da Academia de Marinha e foi agraciado com vários louvores e condecorações, com destaque para a Ordem Militar de Avis no grau de Grande Oficial. Portanto, hoje o Sr. General Vieira Borges vai-nos falar sobre, no âmbito destas conferências, sobre uma nova ordem mundial de dinâmicas emergentes e desafios e a sua intervenção submete-se ao tema a Europa perante uma nova realidade e a necessidade de aumentar a sua autonomia estratégica. Muito obrigado, Sr. General, seja bem-vindo. Faça favor, estamos aqui para ouvir. Muito obrigado. Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. Saúde a professora Salomé Paes e agradeço as suas palavras amáveis. Com muito gosto, colaboro mais uma vez na linha das iniciais, ainda na presença do General Loureiro dos Santos, nosso saudoso General Loureiro dos Santos, com quem trabalhámos em conjunto. Saúdo também o Sr. Almirante Silva Ribeiro e saúdo o professor Luís Dias Ramos, agradecendo
a leitura de um currículo resumido que está sempre desatualizado. O mais importante é o ser, não é certamente o ter, e muito menos o CV. E por isso eu estou aqui com muito gosto e, sobretudo, para depois termos uma fase de debate. Eu julgo que me estão a ver e que estão a ver o meu PowerPoint. Efetivamente, a minha apresentação, a que seguirá depois o debate, com todo o gosto, tem uma pequena introdução, tem esta agenda, vou falar um bocadinho de geopolítica, mal seria, se não falasse, e fazer a transição para a geoestratégia e caracterizar depois a nova desordem mundial, levantar desafios e oportunidades e finalmente ir ao encontro daquilo que me pediram, que era relativamente à Europa em face desse novo mundo que estamos a viver de modo particularmente acelerado, e umas considerações finais. Mas eu vou começar não com o futuro, mas com o passado que pensa futuro. Começo com Vaz de Camões, dizendo que esta questão da mudança não é de hoje. Já Luís Vaz de Camões dizia que se mudam os tempos, que se mudam as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo o mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve, as saudades. Esperemos que fiquem muitas saudades do tempo que estamos a viver e do que vamos viver, infelizmente, do que vivemos até agora, nos últimos anos, em particular desde 2014, que eu não me esqueço, da invasão da Crimeia, que muita gente esqueceu. Obviamente a situação internacional não tem sido fácil. Eu não podia deixar de falar, digamos, de algumas obras que acabei ou de escrever ou de ler, que são referência desta comunicação, porque falar do sistema internacional sem falar da guerra da Ucrânia ou da guerra em Gaza ou da Assembleia Geral das Nações Unidas, aquilo que se tem passado e que se passou em particular ontem e hoje, obviamente que era uma lacuna grave. Não é aí que eu vou acentuar o meu debate, isso falarei e tenho falado na televisão e falarei daqui a pouco e amanhã, hoje é na NAU, amanhã é na SIC, mas aqui venho tratar de outros assuntos, mas estão aqui livros que apresentei, é o caso da desorquestra do general Nuno Pires, que apresentei ontem, na presença do general Ramalhianos e do seu ministro da Defesa, no caminho para a civilização quântica, que é uma obra excelente, sobre exatamente aquilo que vou falar hoje. Aquilo que é a ordem tripular da minha colega Sónia Sénica, que é muito interessante. Temos muitos pontos de vista em comum, não todos, como vão ver. O livro que vou apresentar para a semana da Helena Ferro Gouveia, O Urso e a Águia, como vou apresentar, todos os livros que apresento na SIC já vai para 96, quer livros, quer artigos, eu leio, portanto eu leio os primeiro, só apresento os que leio. E os livros que escrevi em conjunto com o professor António Tel, e com o Lemos Pires, Dar uma razão à força e uma força à razão, em que alertámos exatamente para o que veio acontecer em 2018, alertámos para a invasão da Ucrânia da parte da Rússia, demorou 4 anos, mas nós alertámos antes para tudo o que estava a montante. Guerras e mudanças na Europa e no mundo é uma perspectiva muito interessante do professor António Tel, e a guerra que aí vem, que eu escrevi com ele, a Ucrânia no mundo em mudança. Portanto, todas estas obras e todos estes acontecimentos, obviamente, que são marcantes para quem faz a análise daquilo que é a nova ordem. Mas eu venho um bocadinho atrás, até porque é importante relembrar o que é a geopolítica, que é uma área de conhecimento multidisciplinar, que é trauma para muita gente, mesmo no meio académico, não só no meio político, mas é uma ciência que utiliza a ciência política, a geografia, as ciências humanas e as ciências sociais em geral. Considera, sobretudo, aquilo que é a relação entre processos políticos e as características geográficas nas relações de poder, e o poder aqui é fundamental, entre Estados, ou mesmo entre o Estado e a sociedade, diz respeito, como eu dizia, fundamentalmente às disputas de poder no espaço mundial, mas quando estas disputas resultam em conflito, entramos no domínio da geoestratégia. Até lá são teses, as teses marítimas do poder naval, de Maham, de Mackinder, do poder terrestre, de Speakman, de outras teses, inclusive teses recentes, que eu vou falar de uma delas, da Rússia,
são importantes. Quando entram na área do conflito, passamos à estratégia. Estes dados de países muito mais populosos do mundo, os maiores países do mundo, as maiores economias, todos os fatores geográficos que nós trabalhamos na geopolítica, obviamente que precisam depois de uma análise, depois precisam de uma matriz de análise para se transformarem verdadeiramente numa tese. Os números em si fazem parte da geografia ou fazem parte da demografia. E, portanto, quando nós temos uma tese, temos isto. Temos aqui o exemplo do general Al-Schofer, assessor, obviamente, de Hitler, que escreveu a Geopolítica das Ideias Continentalistas de 31, em que valorizou o poder terrestre, criou aquilo que nós chamamos as pan-regiões, que obedeciam a 3 condições essenciais, que era disporem de recursos de população e acesso ao mar, e por isso criou estas pan-regiões, a Pan-América, a Pan-Euráfrica, a Pan-Rússia, a Pan-Ásia. Mas para além desta tese que foi importante depois para Hitler, no seu expansionismo, também é preciso chamar a atenção que o próprio Al-Schofer, que tinha sido adido na Rússia, chamou a atenção que seria um erro gravíssimo se a Alemanha invadisse a Rússia. E, portanto, isso aconteceu. Aliás, o filho dele foi morto também por causa disso, e ele foi afastado. Portanto, esta questão da passagem à conflitualidade que transforma depois na geoestratégia já é uma visão em que há o outro, na dialética de vontades, que nós consideramos indispensável na estratégia. E nós temos aqui um exemplo. Agora vou dar o exemplo, sobretudo das 3 grandes potências, dos 3 grandes poderes. Depois falarei da União Europeia, onde é que entra. Agora estou a falar de Estados e não de organizações. E é importante pensarmos que na Europa somos 27, não ia aqui desenvolver nenhum deles, e, portanto, vou desenvolver as 3 grandes potências que, na perspectiva da geopolítica russa, fazem parte da teoria dos grandes poderes, atualmente em praxis. E, portanto, quando nós vemos um Trump propor anexar o Canadá, propor anexar a Groenlândia, propor anexar o Panamá, porque a alteração de designações, obviamente, cria conflitos, mas não é propriamente um conflito que possa dar origem à intervenção militar, ou utilização da forma de coação militar, estamos claramente no domínio da geoestratégia. E, portanto, com os Estados Unidos, com esta administração, em particular desde janeiro, nós temos claramente uma liderança errática, uma diplomacia errática, em que há, sobretudo, cooperação bilateral e até pessoal a sobrepor-se, como vimos ontem nas Nações Unidas, claramente, a sobrepor-se ao multilateralismo, e depois há uma economia errática, e, portanto, ainda não sabemos qual será a estratégia que, no caso dos Estados Unidos, é uma National Security Strategy. Estamos curiosos para saber que estratégia vai apresentar esta administração, porque realmente é muito difícil de descortinar aspectos que não conseguimos ler hoje, porque o que aqui está é fácil. Relativamente à Rússia, eu trago aqui Alexander Dugin, e obviamente que cá está uma das teorias que foi adotada por Putin. Ele é professor nas academias militares, tem uma influência muito grande, de tal maneira que os ucranianos mataram a filha e eram para matar a ele. O atentado era sobre ele, mas depois morreu a filha. Em que diz que o Império Asiático será construído sob o princípio fundamental do inimigo comum, ou seja, aquilo que está no conceito estratégico russo de 2021, que é a rejeição do atlantismo, o controle estratégico dos Estados Unidos e a recusa em permitir os valores liberais que os dominem. E, portanto, isto está no conceito estratégico, isto passou claramente para o conceito estratégico russo e para a ação, para a praxis de Putin nesta visão expansionista. Portanto, ele inclui a subversão global, a utilização de todas as formas de coação para conquistar a Ucrânia, separar o Reino Unido da União Europeia, entre outras coisas que nós já verificamos. Achei muito interessante trazer aqui, destes fundamentos de geopolítica, é o essencial, aquela teoria com aquelas divisões, mas numa entrevista recente, ele disse que Trump está mais próximo de Putin do que os aliados do Ocidente, por ser um conservador, não há dúvidas,
por ser a favor dos valores tradicionais, também não há, e por ser defensor do patriotismo. Esta questão de patriotismo barra nacionalismo é outra, não vamos hoje agora discutir, mas sobretudo aquilo que me marcou para a caracterização da nova ordem internacional, que eu já vinha escrevendo, e portanto já tinha escrito numa obra com António José Telo, caracterizei a nova ordem internacional como a nova ordem das grandes potências. E curiosamente, ele classificou-a também como a nova ordem das grandes potências na entrevista que deu muito recentemente, em vez do liberalismo global. Gostava mais de estar em linha com a caracterização do outro pensador do que propriamente com do Guin, mas é uma visão que eu acho que é realista do mundo que hoje vivemos. E então, o que é esta subversão global da Rússia? Usa, digamos, aquilo que nós chamamos de ameaça híbrida ou guerra híbrida como instrumento, ou seja, é a guerra que utiliza as táticas de guerra política, guerra convencional, guerra regular, todas as formas de guerra, ciberguerra, tais como com outros métodos de influência, sobretudo a desinformação, diplomacia, lawfare, intervenção eleitoral externa, não só no Reino Unido, nos Estados Unidos, em França, na Alemanha, como já vimos. Depois outras ações misteriosas e ataques cibernéticos anónimos e campanhas online para minar as democracias ocidentais, e depois a manipulação do espaço da informação e de ataques a infraestruturas críticas. Nós temos o Centro Europeu de Excelência para Combate a Ameaças Híbridas, e se forem lá à página do Hybrid Co, que trabalha no fundo para a NATO e a União Europeia e trabalha em Helsínquia, vão perceber efetivamente quais são, como é que esta guerra híbrida se tornou verdadeiramente um instrumento da subversão global. Da parte da Rússia, em conclusão, nós temos uma liderança forte, temos uma diplomacia calculista, temos claramente uma economia de guerra e temos uma estratégia. Aqui há uma estratégia, fundamentalmente para contrariar a influência ocidental e acabar com a hegemonia dos Estados Unidos e do dólar. Isso aqui não temos dúvidas. Relativamente à China, nós temos, a China funciona de maneira completamente diferente em termos políticos e em termos estratégicos. Aquilo que nós assistimos há alguns anos, pelo menos desde Xi Jinping, já há 20 e tal anos, e sobretudo desde 2013, é no fundo a Rota da Seda, quer o cinturão económico, quer a Rota da Seda marítima, que inclusivamente passam também por Portugal, ali por Sines, e que já tem 154 estados de vários continentes, Europa, Ásia, África e América do Sul. Portanto, isto é uma estratégia que funciona mais em linha com a estratégia que todos nós aprendemos de Sun Tzu, de vencer sem combater, de utilizar uma estratégia indireta, ou seja, a utilização de todas as formas de coação prioritárias à coação militar, em que a melhor estratégia é atacar a estratégia do inimigo, em que a segunda melhor estratégia é destruir as alianças do inimigo, e que só a terceira melhor estratégia é atacar tropas do inimigo. E a pior, então, é atacar cidades fortificadas. É evidente que Trump nunca leu Sun Tzu, certamente, era bom que estivesse atento. E, portanto, a estratégia é expandir a influência económica, promover a reunificação de Taiwan, já sabemos que assim será, e enfraquecer também a hegemonia dos Estados Unidos e do dólar. Na prática, temos uma nova ordem, um tabuleiro mundial heteropolar. Eu já vou explicar o que é o heteropolar, eu não lhe chamo multipolar, porque, obviamente, há aqui fatores de caracterização dos vários polos muito diferentes, mas é dominado por uma teologia Estados Unidos, Rússia e China. Se eu posso considerar os Estados Unidos e a China como grandes potências, superpotências, julgo que a Rússia estará a uma distância muito grande, não só no domínio económico, mas noutros, relativamente às outras duas, mas também dominado pela geoeconomia, com uma deslocalização do centro de gravidade do poder mundial do Atlântico para a Ásia e Pacífico. A revolução digital e biotecnológica, com novos aceleradores de mudança. Isto é muito importante e é muito rápida. A globalização já vamos vivendo, a demografia e os movimentos demográficos vamos convivendo, mas a tecnologia nos últimos anos, em particular agora com a inteligência artificial, obviamente que muda muita coisa em pouco tempo. Por outro lado, temos uma economia como determinante da política e da estratégia, que diga a União Europeia e os seus países. Ameaças e riscos transnacionais têm sido secundarizados. Nós aqui há uns anos atrás
a nossa grande atenção e da parte das estratégias dos países europeus e dos países ocidentais em geral, e até da Rússia, era o terrorismo, o crime organizado, a proliferação de armas de destruição maciça, a pirataria marítima, as ciberameaças, as alterações climáticas, as pandemias, a luta pelos recursos. Hoje em dia está secundarizada grande parte delas, não propriamente a busca pelos recursos, e finalmente o desafio demográfico. Continua a marcar a agenda, sobretudo dos populistas, e isto na Europa tem um ênfase especial, e nos Estados Unidos, como vimos, faz ganhar eleições, no clash entre o norte rico mas velho e o sul pobre mas jovem, num mundo que vai estando mais urbano, mais envelhecido e mais desigual. E, portanto, o que é este mundo heteropolar? Sugere um cenário global com polaridades desiguais. Portanto, existem diferentes centros de poder ou de influência de natureza diversa. Peso militar, peso político, peso económico. Isto em contraste com aquilo que vivemos durante a Guerra Fria, que era um sistema bipolar, com dois centros de poder, ou de um centro unipolar, que foi aquilo que vivemos até agora, do pós-Guerra Fria com os Estados Unidos. Portanto, este é um termo pouco conhecido, mas pela sua etimologia indica desequilíbrio de força ou influência entre polos diferentes, de natureza diversa, o que é diferente de multipolar. Portanto, o multipolar implica diferentes polos, mas da mesma natureza. Temos aqui uns Estados Unidos, temos uma China, temos uma Rússia, uma Coreia do Norte e um Irão, estes últimos, obviamente, numa aliança não formal, e depois temos um mundo ocidental, difícil de caracterizar, em que também faria parte, em princípio, os Estados Unidos, mas estamos no mundo dos poderes globais e, portanto, aí os Estados Unidos estão separados. E depois temos um sul global, ou um sul plural, e depois temos as organizações internacionais como instrumentos desta luta entre as grandes potências e, por outro lado, a luta entre um bloco China, Rússia, Coreia do Norte, Irão e o mundo ocidental. E, portanto, vamos vendo esta evolução até através daquilo que organizações como os BRICS e a Organização de Xangai vão evoluindo e vão marcando a agenda internacional. Outro aspecto importante é a questão da tecnologia, como eu dizia há pouco, em que a inteligência artificial está a remodelar a política global, a corrida pelos recursos de inteligência artificial e a capacidade de negar o acesso aos rivais é questão a determinar o equilíbrio de poder no século XXI. Já começou essa batalha agressiva, sobretudo entre os Estados Unidos e a China, pelo acesso aos chips, aos semicondutores, mas também a energia, minerais críticos e raros. O recurso estratégico do século XX para nós foi o petróleo. Hoje em dia são sobretudo os chips de silício, são sobretudo os semicondutores. A maior empresa do mundo, a TSMC de Taiwan, tem 60% da produção mundial por contrato e 90% da produção dos chips mais avançados. A China gasta mais em chips do que gasta em petróleo, e a busca por Taiwan também tem a ver, obviamente, com a TSMC, porque quem controla Taiwan controla a chave da ordem mundial do século XXI, segundo o Diogo Carapinha, e eu não estou muito longe disso, em termos de opinião. E, portanto, o que nós temos nesta ordem, por enquanto, é uma competição estratégica entre a Rússia, a China e os Estados Unidos, os tais grandes poderes. A Rússia como a mais significativa ameaça à segurança e à paz, perturbadora no flanco leste e sul da Europa, na nossa visão europeia, a China como competidor estratégico e desafio aos interesses, segurança e valores do Ocidente, e os Estados Unidos como defensor assumido dessa nova ordem das grandes potências, claramente, usando a diplomacia, a economia erráticas, criando instabilidade, incerteza e insegurança. E depois as ameaças compartilhadas, em que, obviamente, as prioridades têm sido alteradas, mas em que as tecnologias emergentes e disruptivas, a desinformação, o ciberespaço, a luta pelos recursos estratégicos são aquelas em que agora há maior atenção. Eu tenho aqui um indicador muito interessante da Law Institute Asia Power Index, daquilo que são os fatores de poder. Podem ver a comparação entre a China, que está à cor de rosa, e os Estados Unidos, que está azul, em que nestes fatores de poder a China já ultrapassou, inclusive os Estados Unidos, nas relações económicas e na influência diplomática, ou capacidade de influência, e nos outros não estará muito longe. Ao contrário, aqui do lado direito em cima,
em que é a comparação da Rússia, que está a cor-de-rosa, com o azul dos Estados Unidos, em que, obviamente, a distância é significativa nos seus diferentes fatores, inclusivamente nas capacidades militares. E, obviamente, esta nova ordem, o Estado-nação continua como principal ator do sistema político internacional, o direito da força em detrimento da força do direito continua o poder no centro das relações internacionais. A escola realista das relações internacionais, obviamente, domina neste momento a realidade em que o eixo dos regimes autocráticos e liberais subverte regras e princípios conquistados, inclusive de algumas democracias. Chamem-lhes iliberais, chamem-lhes o que quiserem, mas são consideradas democracias ainda. A ONU a funcionar como caixa de ressonância, como temos visto nos últimos anos, em particular ontem e hoje, sem poder de resolução de conflitos, porque temos, obviamente, o veto dos infratores do Conselho de Segurança de 45. E as guerras não são só na Ucrânia, não são só Israel contra o Hamas, na Geórgia, não esqueçamos a Síria, não esqueçamos o Sudão, a Etiópia, a RCA, o Mali, a Líbia, o Iémen, onde as Forças Armadas Portuguesas, curiosamente, estão em muitos destes teatros de operações. Desafios e oportunidades. Ora bem, o poder pelo poder e a crise no direito internacional, o proteccionismo e a diplomacia errática, o multilateralismo em crise, com o nacionalismo em crescendo, a guerra híbrida como forma de solução global, o rearmamento global e a dissuasão nuclear, a revolução tecnológica e digital, em particular pelas consequências da evolução rápida da inteligência artificial, o serviço militar obrigatório ou misto em crescendo, as operações multidomínio, que obviamente têm especial ênfase nestes dois grandes conflitos, o espaço mediático e as redes sociais a trabalharem a gestão das percepções e a democracia, a liberdade e a dignidade humana em risco. Estes são os grandes desafios. E a Europa? Ora bem, a Europa, é preciso relembrar, isto é importante chamar a atenção, que a Europa tem 4 entre as 10 economias mais desenvolvidas do mundo. Obviamente, a seguir aos Estados Unidos e à China e à Alemanha, depois temos o Japão e a Índia, e temos o Reino Unido em 6º lugar, e temos a França em 7º, e temos a Itália em 8º, que depois são seguidas pelo Brasil e pelo Canadá. É bom relembrar que a União Europeia tem 17% do PIB mundial, e se considerarmos os países da Europa no seu conjunto, que são 27 e eles são 50 na totalidade, mesmo tirando a Rússia e a Bielorrússia, dá 48, temos mais 7% do PIB mundial. E, portanto, este é digamos, para isto é que foi construída e trabalhada a organização, a União Europeia. Mas com a invasão da Ucrânia pela Rússia, tem havido um reforço da coesão da União Europeia, com maior ligação, inclusive a países que já foram membros, no caso do Reino Unido, ou que pretendem fazer parte da mesma, 9 desses países da Europa. Mas é preciso investir na defesa, pois só assim garantirá condições para a competitividade, assegurando maior liberdade de ação em face do necessário reforço do potencial estratégico. Ou seja, a segurança, como vem no relatório Draghi, é uma condição prévia para o crescimento sustentável da Europa. E o setor da defesa é o motor essencial, ou pode ser um motor essencial, mas normalmente é da inovação para toda a economia. E, portanto, as reações à invasão da Ucrânia pela Rússia, a bússola estratégica já tinha um plano de ação de segurança e defesa, pouco depois da invasão. Tivemos o relatório Draghi, que no fundo, e isto é importante destacar, faz face à competitividade com os Estados Unidos e com a China, e não propriamente com a Rússia, que são as duas grandes potências com que a Europa deve competir em termos económicos e não só, e portanto em termos de inovação, em termos de segurança, em termos de descarbonização, em termos de governação, em termos de valores, em termos de menores dependências, e isto no seu conjunto, porque ainda não há bem definições da autonomia estratégica, isto é que representa verdadeiramente a autonomia estratégica, a autonomia que faz com que haja uma mais-valia da União Europeia relativamente aos competidores e que não esteja dependente, sobretudo, dos competidores. Depois o Plano de Prontidão 2030, com financiamento da defesa, os tais 800 mil milhões, e depois o Livro Branco, que no fundo já foi a regulamentação do Plano de Prontidão
que é a preparação da defesa europeia, ou seja, aumentar o investimento, fortalecer a indústria de defesa europeia, colmatar lacunas em áreas muito específicas e reduzir a dependência também dos aliados externos, caso dos Estados Unidos, independentemente da incapacidade que há neste momento. E, portanto, aquilo que temos na Europa, na área da defesa, um volume de negócios, nós não temos indicadores mais recentes de 2022. Isto é uma área muito difícil de trabalhar em termos dos indicadores. Tivemos volume de negócios de 135 mil milhões de euros, exportações de 55 mil milhões de euros e empregos cerca de 500 mil no setor da defesa. Eu tenho a certeza absoluta que hoje estes valores são muito superiores, até designadamente a parte da empregabilidade no setor da defesa. A defesa transatlântica para a Europa, e nós estamos a ver aqui alguns indicadores de evolução de 2014, quando a invasão da Crimeia, para 2024, indicadores vermelhos primeiros, azul os segundos, de evolução dos países da NATO, mas sobretudo estamos a falar da Europa, de evolução considerável dos países da Europa, não tanto no caso de alguns países, não tanto como seria desejável, ali o caso da Espanha, o caso da própria Itália, grandes países que tinham ainda em 2024, tinham valores muito inferiores do PIB para a defesa aos 2% que tinham sido acordados em Gales. E, portanto, a consequência foi aquela que nós vimos na Cimeira da Haia este ano, já com Trump a determinar 5%, e aquilo que foi os 5% negociados em matéria de defesa até 2035, com os 3,5% mais 1,5%. Este mais 1,5% em áreas direto ou indiretamente relacionadas, mais indiretamente relacionadas com a defesa. E depois o trabalho dos 2% obrigatório até o final do ano, no caso de Portugal, de Espanha, da própria Itália, e depois o trabalho para 2029 dos 3,5% e depois até 35% a evolução já naqueles moldes que nós ali vemos. Portanto, se olharmos para o mapa que está do lado direito, em termos de percentagem do PIB, também percebemos que os países europeus, e aqui temos a Europa, os países europeus que estão junto da fronteira com a ameaça russa são aqueles que investem mais em defesa. São aqueles que têm uma percepção clara da ameaça russa e, portanto, o investimento tem direta relação também com a ameaça. Isso também é normal. Portugal e Espanha mais afastados e outras situações de exceção, a própria Finlândia que faz fronteira, obviamente também tem aumentado consideravelmente. E então quais são, na minha perspectiva, estratégias globais para a Europa, para criar ainda mais autonomia estratégica? Muito resumidamente, investir nas ferramentas de poder e influência, só isso é que dá mais autonomia aos vários níveis, dá mais vantagens competitivas, sejam económicas, geopolíticas, demográficas, tecnológicas ou militares. Procurar novas coligações, porque o mundo mudou para reforçar a influência coletiva, moldar o ambiente estratégico mundial e combater e continuar a combater as ameaças compartilhadas e, finalmente, defender em todas as situações, em todos os conflitos mundiais, da Ucrânia a Gaza, os valores. E os valores como a liberdade, a democracia, o Estado de Direito, o direito internacional, a dignidade, a paz. Tem que haver coerência, porque se não houver coerência, a imagem da Europa e da União Europeia, obviamente que é uma imagem que se torna negativa, uma imagem que se torna de divisão. E, portanto, há que defender em todas as situações os mesmos valores. E, portanto, quando estamos a falar de Gaza, não podemos estar, digamos, a criticar, digamos, no caso de Gaza, temos que criticar também a postura de Israel relativamente à Palestina após o 7 de outubro, obviamente condenando o 7 de outubro sempre na primeira linha, não há dúvidas, e condenando o Hamas como organização terrorista, mas depois também condenando aquilo que tem feito Israel em Gaza, que obviamente não tem nada a ver com os valores. A questão dos reconhecimentos é outra, mas tem que haver sempre, digamos, quer na Ucrânia, condenando a Rússia, tem que haver a mesma linha de ação e só isso é que dá o prestígio e isso tem que estar em linha com o estandarte dos valores. Na prática, o mundo mudou. Para terminar, mudou o geopolítico, mudou o geoestratégico, mudou o geoeconómico, mudaram relações de poder, mudou a importância de determinados espaços, estão a mudar regras e a tecnologia
num mundo que infelizmente vai continuando mais instável e inseguro. A competição estratégica entre as grandes potências veio para ficar, num mundo que eu caracterizei de heteropolar e numa nova ordem que eu caracterizo das grandes potências. A subversão global, tendo como instrumento a guerra híbrida, está a dividir ou continua a dividir e a colocar em causa os pilares dos Estados democráticos, designadamente a questão da separação de poderes. Isto é muito grave, não só na Europa, mas também nos próprios Estados Unidos. E, finalmente, que a Europa deve reforçar a sua autonomia estratégica, investindo nas ferramentas de poder e influência, procurando novas coligações, poderei responder quais, e constituindo estandarte de valores para o mundo. Citando Steven Pinker, O Iluminismo Agora, é o livro favorito de Bill Gates e também o meu. É fundamental consolidar os ideais do iluminismo, razão, ciência, humanismo, progresso e paz, pois continuam a ser estimulantes, inspiradores, nobres e uma razão para viver. E uma solução passa pelo investimento na educação dos jovens, preparando-os para um futuro de paz, mas também para a diversidade decorrente dos desafios do novo mundo em mudança. Muito obrigado pela vossa atenção, terei imenso prazer em responder às questões que entenderem por adequadas. Muito obrigado. Não estamos. Está desligada, senhora professora, tem que pôr o som. Continua sem som, agora está. Já está. Sr. General, muito obrigada por todo este conhecimento que nos traz, tão realista, mas de qualquer maneira tão inquietante, pelo menos para mim, leiga nestes assuntos, e que me coloca, afinal, uma questão que é como estamos preparados para toda esta mudança, para aquilo que o Sr. General dizia, temos que continuar a lutar pelos valores democráticos, por todo um conjunto de valores que muitas vezes vemos desaparecer e por medidas, pelo menos no presente, que estão à mercê de governantes e por equilíbrios de poder que parecem também completamente diferentes daqueles que nós podíamos prever ou que estaremos em condições de abraçar. Eu sei que isto é uma visão de uma ignorante, mas porventura novas coligações, o problema de Portugal ou da Europa, por exemplo, de se virar mais para os países do chamado Mercosul e por aí fora, em que medida pode fortalecer também a própria Europa face inclusive é tudo aquilo que vemos acontecer hoje nas guerras e nos apoios por diferentes potências, em particular pelos Estados Unidos, algumas guerras. Como é que nós podemos, os leigos, os ignorantes na matéria, perceber um pouco, afinal, se haverá, por mais esforço que se faça, uma possibilidade de garantir esses valores, de garantir, digamos, uma Europa que seja capaz de se impor numa nova orgânica de blocos que serão diferentes dos que existem agora e por aí fora. Eu peço desculpa, mas isto é realmente Obrigado. pergunta de ignorante. A professora, se me permite, eu lembro-me de uma apresentação que fiz há uns anos na Academia das Ciências, completamente diferente desta. O tema Exato. não era muito diferente, mas em tão pouco tempo, obviamente, houve uma alteração substancial do equilíbrio geopolítico mundial. E Exato. isso tem consequências a diferentes níveis. Nós que sonhávamos, depois do Covid, que houvesse mais multilateralismo, que houvesse mais coesão, que houvesse mais estratégia de responsabilidade, é exatamente o contrário que tivemos a seguir. Portanto, a sua questão já teve uma resposta. Vai perceber. Portanto, eu acho que o caminho faz-se caminhando, mas em situação de conflitualidade e de guerra, em situação em que a mudança é célere, obviamente tem que haver decisões
do poder político, que vão em encontro da mudança rapidamente e que pensam em futuro, como foi o próprio relatório Draghi. Eu sublinhei, já escrevi vários artigos exatamente sobre o relatório Draghi, e achei muito interessante. Cá está um homem muito inovador, muito criativo e com uma experiência de vida única, que deu um sinal importante para a Europa. Só que a União Europeia, não sendo um país, sendo uma organização internacional, é verdadeiramente um porta-aviões. Ou seja, qualquer navio faz uma manobra, e o Sr. Almirante Silva Ribeiro saberá melhor do que eu, muito mais fácil. Aqui, decisões a 27, quando nós temos dois deles que inclusivamente estão permanentemente a criar Exato. problemas, torna-se muito mais difícil. Mas, para responder à sua questão, quais as opções, foi que eu fiquei, que eu captei melhor, as tais opções que eu dizia no ponto 2 das minhas 3 propostas, as tais novas coligações. E eu acho que o Sr. Primeiro-Ministro, no outro dia, muito incomodado, chamou exatamente a atenção para isso, que era a tal questão do Mercosul. Como é que é possível na Europa continuarmos a debater questões de pormenor relativamente às batatas da Polónia ou aos cereais ou outros pequenos pormenores, para impedir aquilo que é, digamos, uma opção no verdadeiro sentido de autonomia estratégica em várias áreas. Ou seja, esta opção pelo Mercosul cuida daquilo que tem sido a postura desta administração norte-americana. Ou seja, e isto é muito importante. A própria aproximação à China, independentemente de estarmos a falar de uma autocracia, mas em termos comerciais, é também muito importante, até porque as grandes matérias-primas estão na China. Portanto, é importante cuidar do relacionamento económico e financeiro, também em oposição ou como equilíbrio depois com os próprios Estados Unidos, tendo em conta que faz parte da sua estratégia exatamente coagir os próprios aliados com medidas ou com sanções ou com taxas, o que é muito complicado. Portugal, neste processo, e por isso o Sr. Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro ou qualquer outro Primeiro-Ministro português com sentido estratégico reagia também como ele. Nos fóruns em que eu tenho estado, ou nos fóruns em que eu tenho estado, designadamente o Conselho de Estratégia de Defesa Nacional, é que Portugal tem um posicionamento geopolítico e geoestratégico muito diferente do resto da Europa. Nós estamos aqui na ponta da Europa com uma ligação aos Estados Unidos privilegiada e digamos que a componente atlântica, ao ser enfraquecida, Portugal também tem outros mercados muito próximos, inclusivamente, a começar no Brasil. E Portugal também tem uma relação muito próxima com a China, como deu para ver na visita do Primeiro-Ministro à China, que foi recebido por Xi Jinping, e os chineses sabem respeitar, ou respeitam muito a história e essa ligação que correu bem até à própria autonomia depois de uma autonomia até deixarmos Macau. Portanto, estas são soluções para a Europa e para Portugal em termos económico-financeiros, mas com repercussões geopolíticas muito fortes. A questão depois da conflitualidade, do apoio à Ucrânia, ser um estandarte da Europa, baseado nos seus valores, tem que estar em linha com o apoio, digamos, a uma solução de paz em Gaza e protegendo, digamos, as populações, sejam os reféns, sejam os israelitas que também defendem que deve haver um novo governo, seja os desgraçados dos palestinianos. Isso é que está em linha com os nossos valores. Mas pondo sempre na linha da frente que o Hamas é o infrator e que Putin é o infrator. Portanto, aí tem que haver coerência, porque se não há coerência, o Sul Global, eu vim agora do Senegal, tive uma semana e meia no Senegal, num congresso internacional, tive com muitos países africanos no Congresso Internacional de História Militar, e, professora, a visão da África relativamente a estes conflitos é completamente diferente. Ou seja, não estão minimamente preocupados com o mundo, estão preocupados com a sobrevivência e estão preocupados com quem cuida deles ou quem lhes dá dinheiro. Ponto final.
Depois fui para Bruxelas, tive 3 dias em Bruxelas, um mundo completamente diferente, o lar da democracia, quer da União Europeia, quer da NATO, em que nós discutimos as coisas como estamos a discutir aqui. São visões muito diferentes. Estive com os meus colegas brasileiros, que obviamente têm preocupações, grandes preocupações de política interna, mas também de grandes preocupações relativamente aos seus vizinhos, em particular os Estados Unidos. A guerra na Ucrânia para o Brasil está muito longe e, portanto, inclusivamente a postura, quer dos conservadores, quer dos liberais, quer da extrema-esquerda, quer de quem está no governo, é uma postura de que aquilo são zangas entre famílias. Portanto, olham para o conflito, estão atentos, olham, estão nos brigos, estão com a Rússia, estão com a China, opõe-se claramente este governo aos Estados Unidos e ao mundo ocidental em geral, quer a gente queira, quer não, apesar de falarem a mesma língua. E, portanto, isto só para dizer 3 visões completamente diferentes do mundo. Eu apresentei uma visão pessoal, mas obviamente influenciada pelo nosso mundo ocidental e pelos nossos valores e pelos valores que eu cultivo. Portanto, esses são os meus estandartes quando eu faço as minhas comunicações, que vou falar daqui a pouco durante 1 hora na televisão, numa entrevista longa. Esses são os meus estandartes, são os meus valores. Quando nós, a nível pessoal, temos opções que não vão em conta dos valores, obviamente somos incoerentes, somos pessoas erráticas, como nós sabemos algumas, inclusivamente na liderança da maior potência do mundo. É preciso a Europa manter esta postura para consolidar, e eu porque estive em África, porque nasci em África, para consolidar esta visão que vem dos últimos anos e retirar, digamos, da mentalidade da maior parte dos países asiáticos, da América do Sul e da África, de que somos todos países colonizadores. Que é essa a mentalidade permanente que a Rússia e a China continuam a levar quando são eles os neocolonizadores e de que maneira, e que têm dado cabo de todos aqueles países ao longo destes anos. Mas isso é outro assunto, portanto, muito obrigado pela sua questão. Obrigada, Sr. General. Eu pedi agora ao professor Luís Ramos, uma vez que eu estou aqui reduzida no meu ecrã, Muito para bem. ver quem é que está inscrito. Muito bem, muito obrigado, Sra. Professora. Obrigada. Eu ia dar a palavra, eu peço desculpa por não usar os títulos, porque realmente não conheço as pessoas, mas eu ia dar a palavra, por favor, a Miguel Araújo e depois a José Francisco Rodrigues, por favor, façam as vossas intervenções. Muito obrigado. Muito boa tarde e muito obrigado pela sua intervenção. Foi muito interessante. Eu chamo Miguel Araújo, sou professor universitário, investigador e geógrafo. Enfim, trabalho noutras áreas, mas como geógrafo também tenho interesse pela geopolítica e obviamente os tempos de hoje também nos fazem desviar um bocadinho as nossas agulhas habituais, não é? Para perceber o mundo. Há uma questão que referiu e que é muito comum nas narrativas realistas das três potências, não é? Da China, dos Estados Unidos, digamos, lá em cima, a Rússia um bocadinho cá em baixo, e raramente se inclui a União Europeia como uma das potências, não é? Se nós pensarmos que poder é a combinação entre capacidade e vontade, como foi dito aí há uns meses atrás, Muito bem. a União Europeia, em termos de capacidade, tem imensas, não é? Tem muito mais capacidades do que a Rússia, por exemplo, e mesmo do que a China, em certas áreas, em termos culturais, em termos artísticos, em termos científicos, em termos económicos, se considerarmos o espaço europeu comum, é superior à China também. Em termos militares, em termos comuns, também é superior à China. Portanto, nós, a União Europeia, eu tenho muita dificuldade, mesmo numa ótica realista, em fazer um downgrading e retirá-la desta equação. É verdade que o segundo termo da equação, a vontade, é o nosso problema, é o nosso calcanhar daqueles. E, portanto, a minha pergunta, enfim, obviamente, para comentar esta minha perplexidade, por habitualmente não se incluir a Europa neste conjunto de grandes potências, como é que vê o caminho no futuro para forçarmos a vontade? Será o federalismo a via a seguir, ou seria, pelo contrário, uma via que poderia incorrer num risco de fragilização ainda maior, não é? No caso de haver movimentos contra a integração que levassem até uma fragilização do projeto europeu. Portanto, essa é digamos, um bloco de comentário e pergunta.
E a outra talvez um bocadinho mais, pode ser interpretada como quase que semântica, mas das minhas leituras, nomeadamente do historiador famoso, o Timothy Snyder, ele defende que os Estados têm três grandes formas de organização, não é? O Estado-nação, que referiu como sendo há pouco num dos seus slides como o grande motor de transformação, o Estado imperial e o Estado de integração. Aqui as definições são importantes, não é? Porque o Estado-nação é uma unidade bastante homogénea, do ponto de vista cultural, linguístico, religioso. E se nós pensarmos nas três grandes potências que referiu, nenhuma delas é um Estado-nação. A Exatamente. China é quase como um outlier, é aquilo que se chama muitas vezes um Estado de civilização com tradições imperiais. Portanto, podemos até dizer que é um império virado para dentro, não é? Temos a Rússia, que é um império, claramente, um império continental, não há qualquer dúvida. E temos os Estados Unidos, que nasceram como império, que se transformaram, digamos, na terminologia do Snyder, num Estado integrado, num Estado de integração. Como a União Europeia, mais simples, não é? Porque há uma língua e não há tradições culturais fortes, Muito bem. arraigadas e territorializadas como na Europa. Mas dentro desta classificação, desta taxonomia da organização dos Estados, temos estas três grandes potências, com um Estado de integração bastante evoluído, um Estado de civilização imperial e um Estado de imperial continental tradicional. E nós, União Europeia, digamos que seríamos um Estado de integração também como os Estados Unidos, mas num Estado, enfim, muito mais frágil, não é? Portanto, por isso surpreendeu-me que tenha colocado o Estado-nação como o grande centro do motor de transformação, quando esses três exemplos, pelo menos seguindo esta taxonomia, não são. E eu estou por acaso a escrever um artigo, e é por isso é que essa questão me chamou a atenção, porque o título provisório do meu artigo é A Perigosa Ideia do Estado-nação. Virado, obviamente, para o caso da União Europeia e das narrativas nacionalistas serem, de facto, muito perigosas, porque ao procurar enfraquecer a integração e fazer reviver o Estado-nação nos diferentes países europeus, o que nos faz é nós entrarmos claramente no domínio de influência ou da Rússia ou dos Estados Unidos, sem oportunidade estratégica, sem capacidade de resposta comum, não é? E um dos argumentos que eu tenho, e que coincido com o argumento do Schneider também, é que o Estado-nação, no seu estado mais puro, é um episódio efêmero da história. Sim, sim. Há muito poucos casos de Estado-nação que foram permanentes, se é que há alguns. O Estado-nação, nesse estado puro, dessa unidade homogénea do ponto de vista cultural, religioso, linguístico, ou das duas uma, ou foi anexado por forças maiores, e está, por exemplo, na China, integrado naquele estado de civilização, Sim, sim. ou tornou-se um império para poder sobreviver como Estado-nação, é o caso português, não é? Nós fomos império durante 500 anos para nos manter independentes numa Península Ibérica com uma força maior, não é? E Exatamente. fomos Estado-nação no seu estado mais puro entre 1975 e 1986, em que não éramos nem império nem estávamos integrados na União Europeia. E se pensarmos na Idade Média, nem sequer éramos nação, não é? Mas eu, Tínhamos, enfim, um Estado feudal ainda em construção e com fronteiras fluídas. Portanto, enfim, paro por aqui para permitir que mas comente. o professor Luís Ramos, eu respondia já às Sim, duas sim, questões. São parece-me que sim, muito, Sr. General, muito bem. porque são muito José Francisco importantes. Rodrigues, pedi-lhe desculpa. Muito Mas eu obrigado. prefiro responder já, porque isto depois começa a ser muito complicado. E começo exatamente pela segunda questão, referindo que tem toda a razão. Ainda bem que fez esta observação. Eu, quando escrevi o slide, foi no sentido não etimológico, foi mais no sentido de reforçar o peso do Estado. E ainda bem que chamou a atenção, que eu já vou tirá-lo de lá. Eu é que estou errado, você está certíssimo. A sua observação, se me permite também um complemento, e acho que foi esse o desafio que me lançou, é o caso dos Estados Unidos. Aqui, relativamente ao Estado-nação, a caracterização que fez e aos Estados imperiais concordo totalmente, enquadra aí a Rússia e a China, não tenho dúvidas. Relativamente ao Estado integrado, eu tenho dúvidas que os Estados Unidos da América, pelo menos até dezembro, era um Estado integrado. Ultimamente, como nós vimos, a situação, Trump está a fazer tudo no sentido de
transformar um Estado integrado num Estado imperial. Obviamente que a fase que vai ter intermédia, como já houve na China e na Rússia, é um Estado desintegrado. Não sei se estava na definição, Snyder, mas há aqui um processo evolutivo que infelizmente poderá acontecer. É um cenário que muitos comentadores de ciência política, não os outros, que também chamam a atenção. Mas é uma situação que vamos acompanhar e, portanto, o que está aqui na minha observação é simplesmente um erro etimológico, é só tirar a nação, porque realmente o Miguel Araújo tem toda a razão. Relativamente à segunda questão, ou primeira, eu compreendo a introdução excelente que fez da capacidade, vezes a vontade, aplica-se perfeitamente quando nós trabalhamos em estratégia os Estados. O problema, e quando nós trabalhamos, e o Almirante Silva Ribeiro, em particular, nos seus livros, trabalha também muito isso, nós compararmos, digamos, o potencial estratégico dos Estados é muito fácil, mas o problema é quando comparamos com organizações internacionais. E nós estamos a falar da União Europeia como uma organização com características transnacionais, completamente diferentes de outras organizações internacionais, e que constituem, digamos, uma mais-valia de uma Europa que sai de 2 guerras mundiais e que consegue, obviamente, transformar-se completamente em torno de valores que vinham na própria Carta das Nações Unidas. E isto é muito importante. Agora, passou por várias fases. O Tratado de Lisboa não foi fácil, eu lembro-me, estava no Instituto da Defesa Nacional, e nestas discussões que vamos tendo, ainda agora em Bruxelas, nós chegamos à conclusão que é preciso dar um passo. E esse passo, como o Miguel Araújo disse, e muito bem, é o federalismo. Eu acho que é esse o passo. Mas este passo, tal como outros grandes passos que falava António Guterres e o nosso presidente na sua declaração ontem na ONU, a transformação da própria ONU, dão-se a seguir às guerras. Estas grandes transformações dão-se a seguir às guerras com os vencedores das guerras. E normalmente são os vencedores das guerras, sejam justas ou injustas, que determinam depois, digamos, o quadro geopolítico e, no caso das organizações internacionais em particular, como nós vimos com a Sociedade das Nações, se caem ou não caem. E, portanto, é um processo. Eu acho que, agora respondendo concretamente, a coesão que se tem sentido na União Europeia em apoio da Ucrânia e agora, ultimamente, em apoio, digamos, da criação dos 2 Estados, que vem de 37, não é propriamente de agora. Os ingleses sabem bem disso, coitados, sofreram na altura muito. E os ataques terroristas na altura aos ingleses, como sabem, eram dos israelitas, não era propriamente, era dos 2 lados, mas muito mais perigosos vinham dos israelitas. Portanto, eles conhecem bem todo aquele processo. Isto para dizer, havendo coerência, havendo união, temos todas as condições no final da guerra. Se não formos perdedores, eu não falo em vitórias, porque para mim são todos perdedores. Como disse o Papa Francisco, e muito bem, eu gosto de citar. Mas, digamos, no verdadeiro sentido de percepção, de gestão de percepções mundiais, se a Rússia não ganhar e a Ucrânia não perder, esta é a linguagem demasiado política, temos condições para que a União Europeia dê o passo seguinte para o federalismo, condições do número. Vai haver alterações certamente profundas, não só na NATO, mas sobretudo na União Europeia, na minha perspectiva. Muito obrigado pela sua excelente intervenção, para mim foi muito útil e vou corrigir o que tenho a corrigir. Obrigado. Muito obrigado. Então agora, José Francisco Rodrigues, por favor, muito obrigado. Boa tarde, e uma saudação ao general João Vieira Borges. Nós temos conversas pendentes. Exatamente. Mas ainda fez-me recordar uma conversa que tivemos um dia aqui na Academia já há uns anos, mas de qualquer maneira a sua intervenção é sempre muito estimulante. E eu tenho 2 questões mais ou menos relacionadas para lhe colocar. Uma tem a ver exatamente com a questão que o Araújo acabou de colocar, mas era mais técnica. Uma das apresentações, um dos slides que apresentou e que me
que me marcou foi o do Low Institute da Asia Power, o índice de 2004, em que tem aqueles dois octógonos, o azul... 2024. Sim, aquele octógono azul, que é os Estados Unidos, e o octógono rosa, que é o da China. Exatamente. E a minha primeira pergunta é, portanto, se não seria interessante, e talvez possível, é sempre possível, a maneira de quantificar, mas não seria interessante comparar com um terceiro, chamamos de outra cor, já está a mostrar, não é? Sim. Eventualmente, não é esse, é o octógono, aquele octógono, está a ver qual é? Sei, eu tenho que ir lá. Enfim, construir um octógono sobre esses dois, um terceiro, somando a União Europeia. Ou seja, desde a capacidade económica, a influência cultural, por aí fora, somando, não sei com que critério, mas, enfim, não seria federalista, porque não somos em uma federação, mas um critério económico seria mais fácil, não é? Até que ponto, como é que ficaria esse octógono, se fosse amarelo, por exemplo, para distinguir do rosa e do azul, como é que ele ficaria? Isso era o meu desafio. Será que isso é possível? Será que isso existe, esse estudo, para nós justamente podemos ver ou não até que ponto é que, digamos, o mundo, ou a globalização heteropolar que falou entre eu diria três impérios. Eu acho que os Estados Unidos não são uma nação integrada, são um império talvez de natureza um pouco diferente, mas basta ver exatamente, é esse o octógono que eu estou a falar. Repare, por exemplo, será que a União Europeia, por exemplo, toda a União Europeia, na influência cultural, poderia ultrapassar os Estados Unidos? Ponto de interrogação. Por exemplo, na capacidade económica, toda ela somada, talvez não, mas onde é que ela ficava? Está a ver? Seguramente na capacidade militar, toda ela somada, ficaria provavelmente até abaixo dessa média, que é o octógono regular que está aí. Mas repare, seria interessante, nem que fosse para um efeito especulativo, fazer um estudo com os dados que conduziram a esses octógono rosa e azul, o octógono da União Europeia. Será que isso é possível? Será que há meios para fazer isso? E qual seria o resultado? É a primeira questão que eu levanto. A segunda questão é ser mais complicada, seguramente, mas quando justamente estavam há pouco a falar de dois impérios e um Estado integrado, eu acho que na minha análise os Estados Unidos são eles próprios de um império de natureza diferente, mas basta ver a quantidade de bases militares que os Estados Unidos têm pelo mundo fora para ver que é um império. É um império que, com a versão Biden, era um império de soft power, não é? E agora, basicamente, com o Trump, é um império que diz não precisa, o rei vai nu e podemos dizer-lhe que vai nu. Não é preciso aqui mais mascaradas, digamos assim. Bom, eu estou a caricaturar um pouco, estou a exagerar, como já está a perceber a minha linguagem. Sim. Mas, basicamente, tem a ver, considerando para uma questão que eu gostava de ouvir a sua opinião, relativamente à questão que está pendente ou subjacente ao início da invasão russa da Ucrânia. E a questão que se coloca é que, obviamente, há aqui muitos fatores. Há, naturalmente, o fator imperial, o fator daquilo ser uma guerra que tem contornos de guerra uma semi-guerra semi-civil. Como sabe, a proximidade cultural e histórica entre a Ucrânia e a Rússia é muito maior do que, por exemplo, entre a Rússia e a própria Polónia, por exemplificar. Apesar da Ucrânia, ela própria também não ser muito homogénea, como sabe, até porque as fronteiras, no fim da Segunda Guerra Mundial, elas oscilaram, não é? Lviv, por exemplo, era uma cidade polaca, claramente, não é? E que passou a ser uma cidade ucraniana. Mas, independentemente desses considerandos, a questão na origem da invasão russa da Ucrânia, que neste momento está a pôr a Europa, e talvez tenha um efeito positivo no caminho para a Federação e para o seu, digamos, fortalecimento até enquanto potência militar, que tem esquecido um pouco devido à sombra dos Estados Unidos, não tem sido positivo. Dois fatores. Primeiro, um fator militar, que poderia haver uma comparação, se bem que os tempos e a própria geografia é diferente, entre quando Cuba, portanto, os planos dos mísseis da Cuba, e que obviamente estava demasiado próximo dos Estados Unidos, e aquilo deu de facto um ultimato, quase uma guerra mundial. Até que ponto é que de facto a Ucrânia, toda a ilusão alimentada aos ucranianos que eles iriam integrar a NATO, não foi de facto passar de uma linha vermelha para os russos, para a Rússia, por um lado, esse no aspecto militar, ou geopolítico ou militar, mas o outro aspecto também geoeconómico, até que ponto é que o facto de haver aqueles acordos, aqueles contratos de fornecimento de energia, do gás e do petróleo russos à Europa, em particular à Alemanha,
estavam a colocar a Alemanha numa competição industrial, em particular na indústria automóvel e não só, face aos americanos, e os americanos disseram, alto lá, para o baile, esta competição económica não pode continuar nestes termos, portanto temos que acabar com o fornecimento de energia barata dos russos à Europa e já agora, porque não, vender a nossa própria energia aos europeus. O que é que tem a dizer a primeira e a segunda questão? Isso devem ser as perguntas ao meio desta noite, às 11 horas. Deve haver muitas destas. Vai ser uma hora fundamentalmente sobre a Ucrânia. Mas eu vou começar por... Professor, muito obrigado pelas suas questões. Tem sido muito interessante as questões que me colocaram, estas 4 questões. Relativamente à primeira, como podem ver aqui, é o View Country Profile, portanto, o Instituto Asia Power Index só trabalha os países, não trabalha organizações internacionais. Eu também andei à procura, tentei ver, mas eles não arranjaram. Cá está a tal dificuldade em trabalhar em potencial estratégico, e neste caso, com os vários fatores do potencial, trabalhar uma organização internacional. Porque eu no Estado consigo ir ao encontro daquilo que falou o professor Miguel Araújo, a capacidade vezes a vontade. No caso de uma organização internacional, teria que ser as capacidades vezes as vontades e depois a conjuntura e depois os envolventes, designadamente os posicionamentos dos aliados tradicionais, no caso dos Estados Unidos, que influenciam, quer queiramos, quer não. Mas aqui eu diria, agora respondendo à sua questão, e tendo obviamente noção das capacidades da União Europeia, que há a parte da economia, capacidade económica, obviamente estaríamos ao nível com os 17% do PIB mundial, e não é só esse o fator exclusivamente. Nós vemos aqui os Estados Unidos com 90,2% e vemos 86,7% da parte da China, e a China tem 18%, 17% e tal, percentagem do PIB mundial, os Estados Unidos têm 25% e tal, e portanto há aqui outros indicadores para a capacidade económica, que não só percentagem do PIB, e portanto a Europa, na minha perspectiva, estaria também por ali, muito próximo da China. A questão cultural, de influência cultural, nós teríamos mais certamente que a China e porventura mais que os Estados Unidos. Esta parte cultural, obviamente, que é uma mais-valia da Europa. A influência diplomática, estaríamos também muito próximo ou superior à própria China, estaríamos na linha da frente, sobretudo com a administração Trump. Eu acho que em 2025, quando fizerem isto, aqui os Estados Unidos ainda vão baixar muito mais, porque, obviamente, a influência diplomática cada vez tem menos. A defesa, aí estaríamos, uma coisa é a conjugação dos 27, outra coisa é o real dos 27 em termos militares. Eu aí estou à vontade para dizer que, efetivamente, quando nós temos duas grandes potências que têm 2 carros de combate cada uma e nós temos 20, quando cada uma tem 2 aviões e nós temos 14, portanto, obviamente que é uma fragilidade enorme depois em termos de potencial de defesa. As relações económicas, obviamente aqui estaríamos muito bem também, recursos estaríamos muito mal, portanto aqui era a parte mais negativa da Europa, estaria pelos 50% dos 50 pontos em vez de 71%, aqui estaríamos muito, muito, muito mal, como é perceptível até da sua segunda questão. A resiliência, é muito difícil para uma organização internacional classificar a resiliência, e a capacidade militar, que é um bocadinho diferente da Defense Networks, também é muito difícil de medir. Eu consigo mais ali o outro componente, mas não estaríamos muito próximos dos dois. Portanto, estaríamos bem melhor, certamente, do que a Rússia, no seu conjunto, independentemente da Rússia ser a maior potência nuclear do mundo. Mas, em termos económicos, ser uma potência inferior à própria vizinha Espanha. Não sei se ajudei, mas lançou um desafio para um projeto de investigação interessante. Arranjar matrizes para organizações internacionais e compará-las com as dos Estados. A segunda questão é mais complexa. Digamos que eu compreendo, e o Miguel Araújo está-nos a ouvir, compreendo perfeitamente o seu posicionamento, sobretudo agora, de transição para, no fundo, foi o que eu disse, da transição para um Estado imperial, com esta administração, obviamente, é mais rápida. Não sei se vamos ter conflitos internos até lá, mas a partir do momento em que esta administração
abandona o típico soft power americano e dedica-se exclusivamente ao hard power, apesar de uma linguagem, de uma narrativa muito interessante que é a paz pela força, mas no fundo a paz pela força, no fundo é o uso da força militar, a diplomacia, digamos, que está de férias nos Estados Unidos, tenta resolver todos os assuntos a nível pessoal ou com 2 ou 3 pessoas e, portanto, não olha para o multilateralismo de maneira alguma. No fundo, juntando tudo isso e mantendo ele essas bases todas pelo mundo inteiro, na prática é uma verdadeira Estado imperial. Agora, é evidente que a resposta, o seu professor compreenderá que os diferentes governadores dos 51 Estados não gostavam que eu dissesse isto, como nós temos visto, não é? Nós estamos a dizer isto aqui, a nossa interpretação, mas qualquer, e não é preciso ser dos grandes Estados, qualquer governador norte-americano e depois, obviamente, os próprios partidos, mesmo o próprio Partido Republicano, não gostaria que nós disséssemos isso. Mas o caminho está a ser esse, com esta administração. Vamos ver onde é que para. Relativamente à guerra da Ucrânia, quer a Bielorrússia, quer a Ucrânia, numa determinada perspectiva, fazem parte daquilo que se chama a profundidade estratégica para a Rússia, em função de 2 grandes invasões. A invasão da parte de Napoleão e a invasão da Segunda Guerra Mundial pelos nazis fizeram com que a Rússia, independentemente daquilo que se passou na Guerra Fria, mas também logo a seguir à Segunda Guerra Mundial, ocupasse, digamos, uma esfera de influência e criasse uma União Soviética exatamente como almofada a futuras invasões. Isso é claro. Agora, há ali almofadas que têm mais significado, como disse bem o professor Francisco Rodrigues, que é o caso da Ucrânia, o caso da Bielorrússia, do que outras, não é? Que também foram esferas de influência e que estão muito mais ocidentalizadas e muito mais próximas e muito mais afastadas da própria cultura russa. Agora, aquilo que me disse relativamente à narrativa inicial, nós sabemos, eu tenho os discursos e pus naquela obra que ali tenho todos os discursos de Putin, que se contradizem, obviamente. Também no primeiro discurso dizia que era uma operação militar especial, e a operação militar especial enquadra-se naquilo que disse, na interpretação dele, como se fosse uma guerra civil interna, não é? Por isso é que é uma operação militar especial. Relativamente ao outro Estado é uma guerra, há que interpretar isso também dessa maneira, e não é por acaso, aquilo tem significado ser a operação militar especial, dá para escrever uma tese de doutoramento. Mas depois o grande argumento foi, como nós sabemos, expansionismo da NATO, que para os membros da NATO estava completamente lapidado. Portanto, foi narrativa teórica. Na minha perspectiva, e já o escrevi, mais importante, e ele não o diz, mas está implícito no Estratégia de 2021, mais importante do que a ameaça que não existe, serve de narrativa e serve para convencer os russos, porque nós, obviamente, todos nós europeus, a começar nos Estados Unidos, sabíamos que a NATO não tinha, portanto, estava muito fragilizada, não constituía qualquer ameaça, mas para nós a grande ameaça chama-se liberdade, chama-se democracia, chama-se Estado de Direito, e isso é através da União Europeia que esse caminho vinha. Eu, na minha perspectiva, ele não se esquece daquilo que se passou na Ucrânia, naquilo que considerou um golpe de Estado, na Revolução Laranja, e, portanto, ele nunca se esquece disso no discurso do Putin, que é muito interessante. Esse é o grande marco para ele. Se formos ver todos os discursos, isso para nós, os jornalistas, depois pegam naquilo que interessa, mas esse é o marco. Ou seja, na perspectiva da Rússia, a narrativa oficial é uma e, na minha perspectiva, a interpretação é outra. Ou seja, a liberdade não pode chegar às nossas fronteiras. É mais perigoso. Não é propriamente o fazer parte da NATO ou não, porque a NATO não tinha peso absolutamente nenhum nessa altura, e nós sabíamos, e estávamos na NATO e sabíamos que as coisas estavam muito mal. Mas também há outras componentes, que há toda uma estratégia desenvolvida por um líder ao longo de 23 anos, em que se vai criando dependências, vai tirando a autonomia estratégica à Europa e aproveita a oportunidade de fazer a invasão. É preciso perceber o que é que aconteceu. Naquela altura nós tínhamos lideranças fracas na Europa.
Nós tínhamos dependências enormes da Europa relativamente à Rússia. Nós tínhamos uma NATO fraquíssima. Nós tínhamos um líder americano fraco. E, portanto, ele aproveitou a conjuntura. Foi só aproveitar a conjuntura para, obviamente, atingir aquilo que são os objetivos, que é afastar a liberdade, eu direi mais, afastar a liberdade das suas fronteiras, que é mais importante, e, obviamente, voltar a outros tempos, que também faz parte da estratégia, à tal almofada estratégica para dar profundidade estratégica para fazer face a possíveis invasões. Eu acho que a invasão agora era mais de liberdade do que propriamente outro tipo de liberdade. Até pela relação que estava a ter com todos os países europeus, e o professor falou da Alemanha. Este livro vai ser lançado sobre o urso e a águia, exatamente sobre a relação entre a Alemanha e a Rússia. É das coisas que temos de estar muito atentos. Se me permite, ontem o jornal Ramalhianos, em conversa privada, a propósito desse livro, dizia-me: Vieira Borges, você tem que olhar para a história quando for comentar o livro. Independentemente do que ela escreveu, olhem para a história. Porque a Alemanha, neste momento, está-se a rearmar. E a Alemanha, é preciso olhar para o espaço da Alemanha e para a conjuntura política adversa, designadamente o crescendo da extrema-direita. E ao pós-se rearmar, pode ser outra vez uma potência de grande instabilidade na própria Europa. Isto foram os avisos de General Ramalhianos, com os seus 90 anos ontem. Ainda não li o livro, vou ler este fim de semana, mas vou estar atento. E acho que, já agora porque o professor falou nisso, acho que a Alemanha é um país-chave em todo este processo da Europa, não só por ser potência maior em termos económicos, a locomotiva da Europa, mas também porque eu tenho ido à Alemanha mais vezes do que qualquer país no mundo. Eu fui à Alemanha mais de 12 vezes, desde há 5 anos. Como sabe, o professor, a minha filha está na Alemanha, está em Kiel, fez lá o doutoramento, está lá a viver, pronto, é assim os filhos, depois ficam por lá. E lá irei agora em breve outra vez, todos os anos vou lá várias vezes e falo com os amigos que são doutorandos e doutorados, e realmente aquilo a Alemanha, ao fim deste tempo todo, de 6 anos, de ir lá 3 e 4 vezes por ano, ainda não consegui compreender tudo. Talvez agora com o livro dela, da Helena, da Gouveia, porque ela viveu lá há 20 anos, trabalhou lá, a filha também, como a minha, ficou lá, por isso é que ela me pediu para apresentar o livro, mas eu quero ver o que é que ela escreveu. Mas a Alemanha é aqui um ponto-chave em todo este processo, quer na relação com a Rússia, quer depois na relação com toda a Europa no seu conjunto, quer na relação com os Estados Unidos. É muito importante a Alemanha também na minha perspectiva, mas a grande instabilidade interna, até porque as pessoas esquecem, e o Miguel Araújo sabe isso de certeza, mas há muitas pessoas que esquecem que a Alemanha também é um Estado federal. A maior parte das pessoas. E eu, quando estou em Kiel e quando estou noutros estados, o estado de Kiel é um estado muito complicado de dizer em alemão, como podem ver depois, mas é muito diferente. É a mesma coisa quando eu estava nos Estados Unidos e passava de um estado para o outro. É muito parecido. E não é só o confronto leste-oeste, os estados que eram da Alemanha de Leste e os outros. Não, não. É também dentro da própria Alemanha Ocidental. Há muitas diferenças ali também. Obviamente que é algo para acompanhar ao longo dos anos. Muito obrigado pelas vossas perguntas. Obrigado. Obrigado, Sr. General. Também muito obrigado, Sr. Professor José Francisco Rodrigues, que agora já fui ver quem é. Eu agora dava a palavra, a palavra ao João Alexandre Almeida, que eu conheço muito bem, que é meu aluno. Força, João Alexandre. Boa tarde, antes de mais, conseguem-me ouvir todos, espero. Muito Antes bem. de mais, queria agradecer ao General Vieira Borges pela excelente intervenção e aos restantes intervenientes agora também para o acrescento ao diálogo. Queria, antes de mais, fazer uma pequena intervenção e depois lançar uma pergunta. Estava para duas, mas vou limitar-me a uma. Antes de mais, acrescentar também aqui à conversa, queria afirmar o seguinte: há muita conversa relativamente à instabilidade e, digamos, ao caráter errático das posturas de Donald Trump e das posições de Donald Trump relativamente à Europa, relativamente à NATO, sobretudo ontem, tendo em conta a posição do publicou no Truth Social. Eu queria só dizer que eu tenho uma posição um bocado contrária à maioria. Eu acho que Donald Trump é extremamente coerente, extremamente conciso no que toca à posição dos Estados Unidos relativamente à Europa, que é
meus amigos, desavencilhem-se, vocês não, nós vamos nos afastar, nós não temos que estar a financiar-vos, a gastar o nosso dinheiro, nossos recursos, nossas armas na vossa defesa. Vocês são ricos e deviam ser vocês responsáveis mediante essa matéria. Portanto, isto é o que ele tem dito desde sempre, diz desde os anos 90, talvez até mais, disse isso no primeiro mandato, disse isso à Angela Merkel enquanto ela era chanceler, disse isso na campanha da terceira tentativa, de ser presidente e diz novamente. Ao mesmo tempo, também Vladimir Putin mantém-se bastante coerente na sua estratégia relativamente à posição da Rússia, aos avanços da Rússia, quer na Ucrânia, quer no restante da Europa, no sentido de isto é uma comparação que o Lawrence Friedman faz, e eu concordo, que age como o judoca, ou seja, faz movimentos rápidos, busca vitórias curtas, rápidas e desequilibrar, digamos assim, o contrário. Tentou fazer isto, tentou com sucesso com a anexação da Crimeia, tentou com sucesso relativo nos oblasts da chamada Nova Rússia, conseguiu no Donbass, nas outras não tanto, e tentou também nos primeiros momentos, nas primeiras instâncias da invasão de grande escala de 2022, em que se tentou de facto uma operação militar especial de 3 dias e depois já são 3 anos. Portanto, existem aqui linhas de continuidade, existem aqui linhas de consistência, as quais nós temos de estar em conta. E relativamente à primeira, à posição de ativo afastamento e gradual afastamento dos Estados Unidos, julgo que dentro da NATO espero que hajam projetos de substituição, digamos assim, do papel dos Estados Unidos e da presença dos Estados Unidos em áreas como o norte da Europa, tendo em conta, volto a citar, a intervenção, não, minhas desculpas, a entrada de drones e de aviões russos no espaço aéreo da NATO e a, digamos, falta de resposta dos próprios Estados Unidos e o anúncio quase que na mesma altura de cortes no financiamento da segurança dos Estados Bálticos, por parte dos Estados Unidos. E nisto eu queria lançar o papel de um Estado que não está na União Europeia, sair da União Europeia, o Reino Unido, e qual é que é, na sua opinião, o papel futuro do Reino Unido, estando ligado à geopolítica do norte da Europa, estando como uma potência regional fora da União Europeia, mas também pedra basilar, certamente, da autonomia estratégica da União Europeia. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua intervenção. Foi muito importante, sobretudo relativamente à estratégia de Trump. Eu trabalho em termos como estrategista, os conceitos estratégicos, e neste caso em particular a National Security Strategy, por isso é que há pouco na minha apresentação, independentemente da caracterização da diplomacia errática, da economia errática, da política errática, e isso é um facto, até porque ele ontem disse uma coisa que ontem tinha dito exatamente o contrário, relativamente à Ucrânia, relativamente à recuperação dos territórios da Ucrânia. Portanto, ele tem posições num dia e tem completamente diferentes no outro, mas são posições, eu compreendi a sua pergunta e a sua observação e respeito e até concordo, já vai perceber. Portanto, isto faz parte também de uma estratégia. Ou seja, as linhas de conduta, as grandes linhas de ação de Trump, como você disse bem, o Alexandre, são as mesmas. São as mesmas. E, portanto, nós é que não queremos perceber na Europa. Os políticos europeus é que vão tentando não perceber porque, digamos, é uma alteração profunda da geopolítica mundial. Todo o quadro geopolítico em que estamos baseados, designadamente a União Europeia, já nem falo de outros, no próprio Médio Oriente e até, sobretudo, na Ásia, em função
dos posicionamentos de Trump se altera. E, portanto, os próprios políticos tentam sempre, digamos, levar a corda até o limite. Aceitar, foi o caso da conferência, da Cimeira da Haia, em que ele impôs os 5% e ninguém queria passar dos 2%. E chegámos ao fim, foi os 5% que ele quis. E a lógica dele, que você disse bem, era que vocês têm que pagar a vossa segurança. Pronto, portanto, digamos, ele é coerente, é claro, muito claro, demasiado claro, mas depois, no dia a dia, ele incomoda os seus próprios assessores, não é? Porque tem comportamentos erráticos, na sua vida pessoal também é assim, e portanto, num dia diz que Putin é o maior amigo do mundo, no dia seguinte diz que vai destruir os aviões, devem destruir os aviões russos todos que aparecem no espaço. E depois tem que ser o secretário de Estado, o Marco Rubio, coitado, sofre tanto. Eu tenho pena daquele homem. No dia seguinte, como já disse agora, que o presidente não quis dizer bem aquilo. Mas isso são questões menores, como o Alexandre disse. As questões maiores da grande estratégia, que está na estratégia de 2017, não vai ser muito diferente, não é? Que é o primado, de certeza que há de ser a mesma linha, o primado do patriotismo, independentemente da divisão nos Estados Unidos, da defesa dos interesses dos Estados Unidos e do povo norte-americano, há de ser aquilo que já foi no outro conceito também, que é a paz pela força, também a mesma coisa, não é? E depois há de ser uma coisa que também já veio no outro conceito, que era o desenvolvimento, a economia, através de vários instrumentos, como nós temos visto, taxas, sanções e tal. Não vai ser muito diferente. Portanto, as grandes linhas estão lá. Depois ele é errática no comportamento, isso tem a ver com a estratégia propriamente para atingir a grande estratégia, isto para sermos claros, é que é uma estratégia para causar incerteza, instabilidade, e tentar nessa incerteza e instabilidade e em relações pessoais ganhar dividendos. Portanto, ele trabalha assim e eu compreendi a sua posição. Relativamente a Putin, estamos de acordo, portanto, sim, e falou aí bem, uma coisa que é muito importante, tal vitórias curtas, também Geórgia, também Síria, também, portanto, todas as intervenções de Putin eram de vitórias curtas. E por isso, e você disse bem, chamou-lhe Operação Militar Especial, porque ele também achava que eram 3 dias. Aí é que está agora o problema, e é um problema que agora estaríamos aqui outra palestra, relativamente aos tais 3 anos e meio, já vem 3 anos e meio, à perda de 1 milhão de homens, às questões económicas, às questões sociais que aí vêm, porque ele tem 700 mil homens em teatro de operações, e portanto é uma situação muito complexa também em termos sociais. Nós, quando comparamos com outras guerras, sabemos perfeitamente as consequências, e eu no outro dia discutia isto, inclusive com o general Cito Rodrigues, presidente da Liga dos Combatentes. As repercussões de 1 milhão de baixas são repercussões para 7, 10, 15 milhões de pessoas, que normalmente não estão em Moscou, nem em São Petersburgo. Atenção, porque esses não são requisitados nem mobilizados. Relativamente à NATO, pronto, é outra questão, eu percebi a sua introdução, mas a pergunta era sobre o Reino Unido. Onde é que está o Reino Unido nisto tudo? O Reino Unido caracterizou-a bem, obviamente, na minha perspectiva também é uma potência regional. O regional aqui é um regional, sobretudo com o Brexit, ficou verdadeiramente regional. Mas sendo uma potência nuclear, sendo uma potência económica, sendo uma potência que tem uma relação privilegiada, independentemente de estarem os trabalhistas no poder, que é o caso que seria muito crítico, e afinal percebemos que acima está sempre o rei, como Trump gosta, e portanto continua a haver essa relação muito próxima. É uma relação que faz com que o Reino Unido tenha um potencial estratégico na sua dimensão diplomática muito acima de todos os outros países. E ainda bem que tocou no Reino Unido. Em termos militares, o Reino Unido é a potência para nós, na NATO, que dentro da Europa tem mais, pode não ter mais capacidades, mas na praxis é aquela que é mais operacional. Pronto, dentro dos países europeus. E os americanos sabem isso. Portanto, estão a viver um período crítico, como a França, a Alemanha, todos nós na Europa, com falta de militares,
com falta de investimento ao longo de todos aqueles anos, mas continuam a ser, digamos, aqueles em quem mais confiamos para o combate. Isso é muito importante. Em termos económicos, obviamente, continuam a ser uma grande potência, como nós vimos. Em termos político-diplomáticos, continuam a ter essa relação com a Europa mais próxima depois desta guerra. E, portanto, aquilo que foi o clash com o Brexit, hoje em dia foi atenuado por uma relação muito próxima com a União Europeia e por uma relação 100% com a NATO, com uma postura que é a postura exemplar. Se forem ver bem, a postura do Reino Unido relativamente à guerra, a uma guerra e a outra, é de defesa do direito internacional, claramente sem olhar ao próprio aliado dos Estados Unidos, que é uma coisa muito interessante. Muito interessante. E, portanto, a resposta que lhe posso dar é que tem um papel importantíssimo, tem tido um papel importantíssimo, independentemente da própria instabilidade interna, em termos de política interna, como certamente acompanha, continua a ser um estandarte de valores e digamos, uma ponte, a verdadeira ponte entre a União Europeia e os Estados Unidos tem sido o Reino Unido e, porventura, terá tido grande influência nesta Cimeira da Haia para que as coisas corressem bem. Daquilo que me fizeram chegar, quem esteve presente e teve que tomar decisões, disse exatamente isso, mas não pode ser público. Houve muitas coisas que se passaram ali naquela pré-cimeira entre nós, nas negociações, em que os ingleses, obviamente, como Rammstein, a ser dominado pelos ingleses quando saíram os americanos. Não foi por acaso. Não foram os alemães que lá ficaram, nem os franceses. Eu tive Shermans na NATO ingleses e americanos e, portanto, concordo consigo naquilo que é o potencial estratégico do Reino Unido continua a ser elevado, independentemente de problemas internos. Muito obrigado também pela pergunta. Luís Ramos, a casa é sua. Muito obrigado, Sr. General. Nós já estamos muito adiantados na hora, mas será que o Sr. General ainda me permitia que eu lhe lançasse duas questões rápidas? Muito bem. Sr. General, eu fiquei muito preocupado com uma das imagens que logo ao princípio que o senhor mostrou, do mapa sobre os interesses territoriais do presidente Trump. A minha pergunta é, para além da Groenlândia, para além do México, para além do Canadá, até é uma área geográfica muito do interesse pessoal do Sr. General, e os Açores? Essa era a primeira pergunta. Estamos em risco? Segunda, eu estava aqui a ler o relatório Draghi na sua parte inicial e ele realmente fala que o que é mais importante é que nós temos que apertar o innovation gap entre os Estados Unidos e a China, por um lado, e a Europa, por outro, não é? Ele diz-nos aqui que nos últimos 50 anos os americanos criaram 6 companhias com um valor acima de 1 trilhão de euros e nós não criámos nenhum. Portanto, eu pergunto, eu acho que também, por outro lado, o Sr. Trump está farto de saber isto e diz-nos assim, enquanto vocês dependerem de nós, do ponto de vista da defesa, do nosso umbrella, vocês vão continuar a sustentar-me. Porque eu penso, isto é incrível, porque isto tem muito a ver com bullying, não é? É que o Sr. Trump bate nos pequenitos, que até eram os amigos dele, durante muitíssimos anos, e depois, relativamente aos grandes, China sobretudo, e Rússia a seguir, parece ter um certo receio deles. E, portanto, eu perguntaria também ao Sr. General quanto tempo e por que caminhos é que, primeiro, por quanto tempo, ou seja, quanto tempo é que nós precisamos para conseguirmos ser alguém em termos de defesa? E depois, se vê efetivamente alguns setores em que nós possamos realmente ser disruptivos, não é? Nós europeus somos muito bons a fazer BMWs, mas não somos bons a fazer BIDs nem Teslas. Muito obrigado, Sr. General. Obrigado pelas questões. Eu acabei de vir dos Açores e as perguntas nos Açores eram as consequências da nova ordem internacional para Portugal e em particular para os Açores. As perguntas, eu fiz uma palestra de 1 hora, era diferente desta, mas depois as perguntas foram todas para os Açores, não é?
fiz no Grêmio Atlântico e acabei às 9, depois estive até às 10h30 com perguntas, a maioria das quais relativamente aos Açores. Eu compreendo a preocupação, aliás, a FLAB tinha no dia seguinte uma conferência, 2 dias de conferências, e obviamente para quem fez o doutoramento nos Açores, como eu, na Universidade dos Açores, e para quem vai aos Açores todos os anos, às vezes mais do que 2 ou 3 vezes, posso lhe dizer o seguinte: os Açores, cá está, é o que eu dizia há pouco em termos dos espaços, na nova conjuntura, na minha perspectiva, nesta ordem mundial das grandes potências, ganha relevância. Ponto. É preciso que Portugal saiba explorar essa relevância, e explorar é negociar com os Estados Unidos, porque ela é apetecível quer para a Rússia, quer para a China. Em particular para a China, no âmbito da Rota da Seda. A China já teve o Xi Jinping em Angra do Heroísmo a passear. Não sei se sabem, posso dar essa informação, acho que não é segredo. Para nós, nas informações, nós sabíamos. Já teve lá o Xi Jinping. Já houve pressões enormes da parte da China no sentido de alterar, digamos, a base das lajes e não só, que eles queriam outras coisas relacionadas com vigilância e não tanto a própria base para as aeronaves. E, portanto, isto para dizer que neste cenário estamos a ver, e dei aqui dois exemplos do interesse da China, neste cenário há uma maior relevância dos Açores e, portanto, isso também é bom para Portugal para negociar com os Estados Unidos e para afastar essas tendências imperiais de Trump que referiu e que referimos relativamente à Groenlândia ou relativamente ao Canadá. Nós tínhamos um certo receio, posso lhe dizer, num âmbito mais fechado, que ele também falasse nos Açores, a determinada altura. E realmente a resposta que posso dar é esta: o facto da China também estar interessada nos Açores deu maior peso e fez com que os Estados Unidos tivessem mais cuidado com a linguagem relativamente aos Açores, até porque Portugal não pôs qualquer obstáculo à utilização da base das lajes, como vimos, inclusivamente o reforço dessa importância foi dado no ataque dos Estados Unidos ao Irão há relativamente pouco tempo. Independentemente da evolução tecnológica, aquela base foi importantíssima para o ataque relativamente ao Irão. E será importantíssima também relativamente a outros teatros de operações ali próximos. E, portanto, todos temos consciência disso e certamente que Trump, apesar das suas lacunas de geopolítica, também tem. Esta é a resposta que posso dar. Relativamente à questão do tempo. O tempo, obviamente, é um fator estratégico, sobretudo quando estamos em guerra. E aqui o tempo, para conseguirmos colmatar esse gap que falou relativamente à China e à Rússia, relativamente à China e aos Estados Unidos, obviamente a Europa vai ter que trabalhar, e o trabalho da Europa é, na minha perspectiva, aproveitar uma oportunidade muito importante, que é o facto de Trump estar a afastar a ciência, o facto de Trump estar a afastar os investigadores, o facto dos Estados Unidos, certamente no futuro próximo, não ganharem tantos prémios Nobel pelo afastamento destes cientistas de preferência para a Europa e não só para a China, que já há alguns que vão para a China. E, portanto, é preciso que a Europa os receba e continue a investir na ciência, continue a investir na inovação, na investigação, e isso demora tempo. Trump não tem muitos anos de vida, quer queira, quer não, portanto a lei da vida é inevitável, e muito menos nos Estados Unidos em termos de poder, a não ser que altere a Constituição, quer dizer, acredita em tudo com Trump. Mas mal seria se isso acontecesse, se ele tivesse um terceiro mandato, porque obviamente a Constituição não o permite, mas ele não tem tempo. Mas nós temos tempo. Nós temos tempo. E portanto, é esse passo que Draghi acha que deve dar, e nós sabemos que aí não é os 5 anos, serão os 10 anos, serão os 15 anos, para, investindo em determinadas áreas, nós termos, digamos, sucesso relativamente aos Estados Unidos e relativamente à China. Eu posso dizer um exemplo português, que a maior parte das pessoas não conhece, uma empresa de drones,
em Portugal, que é a maior empresa da Europa, mas de uma diferença enorme relativamente à segunda empresa, que é a espanhola, que aparece com uma taxa de mercado para aí de 10% e a nossa de 80 e tal por cento. Portanto, investimos, a empresa está nas Caldas da Rainha, investimos, trabalhamos com os investigadores junto aos operacionais, essa empresa está na Ucrânia, essa empresa está junto das empresas de vários tipos também, de outros tipos relacionadas com a vigilância e observação, com a meteorologia, com tudo, e portanto é uma empresa de grande sucesso, e portanto há que saber ver os nichos de mercado, porque hoje em dia com a globalização não é possível, obviamente, fazer tudo. Portanto, nós não vamos conseguir construir um avião sozinhos, temos vários aviões na Europa e nunca os fizemos sozinhos, fazemos sempre consórcio com grandes dependências externas. E, portanto, essa é também outra solução. Era a primeira relativamente a determinados nichos de mercado e a segunda é trabalharmos em conjunto no sentido de termos melhores aviões, de termos melhores automóveis, já que falou de automóveis. Mas esse é o caminho. Os automóveis têm sido feito. Mas trabalharmos mais em conjunto. Eu tenho um cartão no carro, pá, tenho que ir ao carro. Basicamente era isto. Luís Ramos, faz favor. Já realmente já são 8 menos um quarto. Eu gostava muito de agradecer ao Sr. General todas as suas respostas e toda a sua fantástica conferência, que adorei. Agradeço-lhe imenso, fico muito contente. E eu daria a palavra à Sra. Professora Maria Salomé Paes para fazer o favor de nos dirigir umas palavras finais, agradecendo novamente ao Sr. General, a todos quantos estiveram presentes e também as perguntas que foram feitas. Muito obrigado e até para a semana com o Sr. Professor Vítor Bento. Muito obrigado. Sra. Professora. Muito bem, eu queria mais uma vez renovar o grande agradecimento ao Sr. General Vieira Borges pela excelente conferência que nos trouxe e de conhecimento, aliás, claramente manifestado por esta discussão tão importante que tanto juntou mais ainda àquilo que foi o início da sua conferência. Sr. General, muito obrigada e pergunto-lhe se poderia dar-nos o privilégio de termos um texto da sua conferência para que possamos voltar lá, reler ou reouvir e, inclusive, ter mais questões e mais pedidos para o futuro, apesar de muito trabalho e de muita ocupação e das muitas responsabilidades que o Sr. General tem. Obrigado. Também foi um gosto enorme estar convosco. As perguntas foram muito importantes, porque, para mim, as perguntas, os debates com jovens ou menos jovens, são sempre motivadoras no sentido de eu encontrar a verdade ou de corrigir a minha verdade, e hoje isso aconteceu aqui até num dos casos, e muito obrigado também. O desafio lançado da escrita, depois falaremos então das datas, obviamente eu agora nas próximas... A data é quando puder. Isso eu posso ser. Eu sei que o Sr. General, quando nos disse sim, é sim, e portanto quando aparece é quando puder que apareça. Tá, muito obrigado, assim farei. Obrigado, muito Obrigado, boa noite. Muito obrigada, boa noite. E então, na próxima semana, teremos a conferência sobre economia como meio de ação estratégica. E estão todos convidados mais uma vez para estarem connosco neste ciclo. Muito obrigada, boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Obrigado.